Queria começar por falar hoje do início de carreira no Reino Unido, uma vez que ontem falámos do estilo de vida que se tem no Reino Unido, que se pode vir a ter, para percebermos um bocadinho se é uma boa decisão ou não. Hoje a ideia é perceber, ok, se eu quiser trabalhar, o que é que eu tenho que fazer? E como é que eu posso fazer as coisas? E então vamos começar por falar, para já, que tipo de carreira é que podemos ter no Reino Unido. Se precisamos fazer o registro com RCVS, como é que vamos fazê-lo e quais as implicações do Brexit no nosso registro? Falar um bocadinho de alguns conselhos que são importantes percebermos quando estamos à procura de emprego, quando estamos a tentar escolher emprego, para ver qual é que é uma boa opção, qual é que não é uma boa opção. E, por fim, como é que podemos chegar mesmo à pesquisa e o que é que vamos procurar e como é que vamos conseguir os nossos resultados, que é chegarmos ao ponto de termos uma oferta de emprego. E normalmente o que acontece é que quando nós seguimos os passos bem, fazemos várias coisas bem feitas, vamos ter muito mais do que uma oferta de emprego, a partir de termos 2 ou 3 ofertas de emprego, podemos dar-nos ao luxo de escolher. Portanto, em termos de emprego, e o tipo de emprego que se pode ter no Reino Unido é bastante variável. A maior parte das pessoas está focada na clínica, em geral de pequenos animais, mas também existe clínica exclusiva de animais de produção. Normalmente no Reino Unido não estamos a falar de porcos e galinhas, também é uma área, mas estamos a falar aqui de vacas, portanto bovinos e ovelhas, portanto não cabras, mas ovelhas, que são bastante importantes no Reino Unido, particularmente mais para o norte. Cavalos, e também há combinações mistas, ou seja, há quem faça pequenos animais e cavalos, ou faça pequenos animais e animais de produção e equinos, portanto, faça um bocadinho de tudo. Depois existe a prática de referência, que é clínica de referência, é uma coisa que já se começa a ver um bocadinho em Portugal também, e que é mais caracterizada por ser o gold standard, por serem casos que não vêm pelo cliente, vem por outro colega que não tem capacidade ou não tem conhecimento ou que prefere que seja o outro colega a avaliar o caso. A saúde pública, especialmente em termos de segurança alimentar, em termos de matadouro, em termos de esse tipo de certificação e aquilo que eles chamam o Official Veterinarian, é muitíssimo fácil entrar para esta área e, aliás, a maior parte dos veterinários que trabalham nesta área são veterinários estrangeiros. É extremamente fácil, basicamente a única coisa que é preciso para entrar em saúde pública é saber falar inglês e ter o registro com a RCVS. E a partir desse momento, a partir do momento em que sabemos com quem estamos a lidar, que recursos vamos encontrar, vamos conseguir entrar em saúde pública. Basicamente há 2 ou 3 empresas que fazem o recrutamento para o governo e basta entrar em contato com elas. A educação, em termos de ensino, já é um bocadinho mais complicado, mas também é possível, especialmente para quem já tem experiência no Reino Unido. E depois há toda uma parte de empregos um bocadinho associados à clínica, mas separados da clínica, como a parte laboratorial, a parte da alimentação, a parte das farmacêuticas. No Reino Unido há a parte das seguradoras, embora seja relativamente difícil entrar diretamente para estes mercados, mas pode ser opção para algumas pessoas, especialmente na parte laboratorial, por exemplo, microbiologia e coisas desse género, que às vezes existe a parte de patologia, quem faz a parte de patologia, existem às vezes posições nesse sentido. Infelizmente, nos laboratórios de nome, muitas vezes isto está associado à formação pós-graduada, que nós não temos tendência a ter, portanto não é assim tão fácil entrar nestas áreas. Mas, na verdade, a maior parte das pessoas quer ir para a clínica e é onde também está a maior parte dos ingleses, nem todos os empregos necessitam de registro com o Royal College of Veterinary Surgeons, com o RCVS, mas a prática clínica sim. Porquê? Porque só os veterinários que estão inscritos no RCVS, que são membros do RCVS, podem praticar atos de medicina veterinária. Portanto, o veterinário tem um monopólio na arte veterinária no Reino Unido, ao contrário de outros países. Atenção, é uma coisa que com o Brexit os requisitos para o registro com RCVS vão ser diferentes, ok? Basicamente, hoje em dia, se nós quisermos fazer o registro agora, até dia 31 de outubro, a única coisa que a gente tem que fazer é arranjar um passaporte, mandar o passaporte para eles, mandar os nossos diplomas, mandar a documentação que comprova que nós somos realmente veterinários, vamos à faculdade, à universidade e pedimos, ou usamos o que já temos, porque recebemos um diploma, e enviamos para lá e eles dizem, sim senhor, muito bem, podes ser veterinário. A partir do Brexit, o que vai acontecer é que o Reino Unido deixa de fazer parte da União Europeia e deixa de poder aceder a esta diretiva.
o RCVS só vai reconhecer os diplomas de veterinária que foram emitidos por universidades acreditadas pela EAEVE, European Association of Establishments for Veterinary Education. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que em Portugal só quem faz o curso na FMV Lisboa ou na UTAD é que tem reconhecimento direto. Todas as outras pessoas que acabem o curso depois do Brexit ou que façam o registro depois do Brexit e que não sejam numa destas duas faculdades vão ter que fazer o Statutory Membership Examination. Quem começar o registro agora, antes do Brexit, ainda vai estar sujeito às mesmas regras. Depois do Brexit é que já tem que fazer o exame. E este exame é obrigatório passar, só se pode registrar no RCVS quem passa este exame. É um exame que só tem vez uma vez ao ano, é só feito uma vez ao ano. Só quem passa é que fica registado e isso é sempre feito em setembro, portanto o exame tem lugar no início do ano, na altura da primavera, entre março e junho, julho fazem-se os exames. Em setembro, digamos assim, que é na altura em que os estudantes do Reino Unido também ganham o seu registro com a RCVS, faz-se uma cerimónia para os veterinários que façam o exame. É um exame bastante caro, custa mais de 2.000 libras, portanto ainda mais de 2.000 euros, e não tem uma taxa de sucesso muito alta. Deste ano, pelo que me disseram, aqui não temos os resultados, mas uma das raparigas que fez o exame e passou, diz que foram 6 e 3 passaram, portanto mais ou menos 50%, e já nos anteriores era assim, a taxa de sucesso também um bocadinho à volta dos 50%, um bocadinho mais do que isso. No entanto, o ano passado foi o primeiro, ou este ano, 2019, foi a primeira vez que mudaram o modelo do exame, portanto o exame agora é diferente e eu tenho esperanças que isto seja um bocadinho mais fácil, para quem souber preparar. Porquê? Porque basicamente agora passa a haver 3 exames individuais. O primeiro exame é um exame clínico, que é um exame de escolha múltipla, tem lugar em 2 dias, portanto também é um exame assim, qualquer coisita, ainda é uma coisinha. O primeiro dia é só para pequenos animais, e depois no segundo dia é para os animais de produção e para os equinos, portanto os animais de produção e saúde pública está incluída aí, e depois os equinos. E o truque ou melhor, a parte complicada do exame clínico é que normalmente é baseada em situações clínicas, em que há várias respostas certas, mas uma é mais certa que a outra. E o objetivo é escolher uma melhor resposta. Ou seja, isto, vendo bem as coisas, é um bocadinho complicado em algumas situações em que nós achamos que se deve ser A, mas A ou B são as duas bem e a gente tem que escolher a melhor. E às vezes a nossa escolha não é exatamente a escolha que eles acham correta. O segundo exame é o exame sobre o Código de Conduta e as instituições profissionais, propriamente ditas. É um exame o que eles dizem de livro aberto, portanto, quem quiser tem acesso ao Código de Boa Conduta para poder ler o código. E a terceira parte é a parte prática, que é feita num formato chamado OSCE, que quer dizer Objective Structure Clinical Examination. Sim. Também está dividida em 3 componentes, tem uma componente de pequenos animais, uma de animais de produção e outra de equinos, e basicamente são pedidas várias tarefas práticas em cada uma destas áreas e passa quem souber fazer essas tarefas práticas. Ou seja, isto quer dizer que mesmo quem queira só fazer cavalos, por exemplo, vai ter que saber fazer coisas de pequenos animais e de animais de produção. E não tem volta a dar na parte do exame. Portanto, quem conseguir fazer o registro com a RCVS, antes força. Quem é da FMV ou da UTAD também não tem que se preocupar que vai ter reconhecimento direto. Os outros vão ter que pensar em fazer isto e infelizmente não vai voltar a dar aqui. A não ser que não haja Brexit. Essa é a única volta a dar, mas está completamente fora do nosso controle. No entanto, para trabalhar em clínica é preciso. O que é que acontece? Há pessoas que começam à procura de emprego, a não ser que já se tenham conhecimentos no Reino Unido. Por exemplo, há muita gente que, quando consegue ir ao Reino Unido enquanto aluno e está bom tempo no Reino Unido, 1 mês, 2 meses, 3 meses no Reino Unido, numa clínica ou em 2 clínicas e trabalha muito e trabalha bem, é bastante possível que a clínica faça uma oferta de emprego a essa pessoa para quando acabar o curso. No outro caso, normalmente não é comum, não é frequente, e é relativamente difícil ter ofertas de emprego se não estamos registrados no RCVS. Porquê? Porque não podemos trabalhar. Portanto, porque é que eles vão estar a considerar uma pessoa que não pode trabalhar, tendo outras pessoas que podem trabalhar?
apesar de até ser fácil encontrar pessoas à procura de emprego. Há muitas clínicas que estão à procura de emprego, há muitas clínicas que precisam de veterinários, mas uma vez mais, porque é que vão estar a dar só trabalho de falar com alguém que se calhar nem sequer pode começar a trabalhar, ou se calhar tem uma DDs e não vai trabalhar. Atenção é que não há muitas clínicas e muitos empregos que consigam dar o apoio necessário a um veterinário estrangeiro, porque a clínica no Reino Unido é vista como um negócio, é gerida como um negócio e, portanto, há uma certa pressão para ter uma performance que um veterinário estrangeiro muitas vezes não consegue logo de início, e há clínicas que não têm capacidade de dar esse tipo de apoio. Mas, sabendo aquilo que estamos à procura, temos várias opções, ok? O que é que temos de ter em atenção? A primeira coisa realmente é sabermos aquilo que estamos à procura. Porquê? Porque nós, a experiência que eu tenho, várias pessoas com quem eu falei, e da minha própria experiência, é que se nós encontramos algo, porque temos um bocadinho de medo de não encontrar uma oferta, aproveitar aquilo que nos atiram em cima, e não é bem aquilo que a gente quer, mais tarde ou mais cedo vai deixar de resultar. Às vezes até vamos para lá e achamos sim, trabalhamos muito e estamos dedicados, mas não é bem aquilo que a gente quer, portanto aquilo começa assim a dar mau resultado. Portanto, é importante saber aquilo que nós queremos mesmo, ou pelo menos aquilo que não queremos, para conseguirmos dizer que não a oportunidades que nós até achamos que se calhar é isto, mas se pensarmos na coisa, noutra situação não teríamos aceito. Portanto, é importante, o primeiro passo realmente a fazer é o que é que eu quero no mundo ideal. Será que eu consigo isto? Se não conseguir isto, como é que eu tenho que me comprometer? E atenção a fazer este comprometimento, porque comprometer a certos resultados faz com que realmente nós saibamos que mais tarde ou mais cedo aquilo não é para durar. E isso também não traz benefício à clínica. A maior parte das clínicas quer pessoas para ficar o mais tempo possível. Isso aí não é diferente. Portanto, é preciso não cometer o erro de aceitar a primeira coisa que vem à rede, porque nem tudo que vem à rede é peixe. E atenção, muita atenção a uma coisa. Se alguém faz uma oferta de emprego, não pede sequer para se conhecer a clínica, para se conhecer a equipa, para visitar o sítio e já está a fazer uma oferta de emprego, normalmente isso é uma red flag. É um sinal bastante mau de que algo, isto aqui se calhar não vai correr muito bem. Portanto, eu tento sempre recomendar, se fizerem isto, atenção, se calhar recebem este tipo de ofertas de sítios que já visitaram no passado. Mas se for um sítio que não conhecem, tenham muito cuidado em aceitar este tipo de ofertas, porque é possível que, normalmente o não pagar não acontece, mas é possível que aquilo que eles dizem que é oferta não seja oferta, aquilo que eles prometem não vai acontecer e portanto, tem sempre muitas reservas em relação a isto. É preciso termos atenção a alguns conceitos que têm nomes diferentes, têm terminologias diferentes, podem não ser completamente claros para quem é de fora, para quem trabalha fora do Reino Unido. O primeiro que eu quero falar é os out of hours, e eu espero que continue a funcionar, porque está-me aqui a dizer que a minha conexão não está a grande coisa, portanto espero que isto não vá abaixo. Out of hours, basicamente, é o que é que acontece quando a clínica está fechada. Portanto, é trabalho feito durante a noite, durante os fins de semana, durante os feriados, em que supostamente não há horário de trabalho para a clínica. No entanto, no Reino Unido é obrigatório que todas as clínicas forneçam este serviço aos seus clientes. Há muitas clínicas de pequenos animais que fazem outsource das out of hours, ou seja, existe uma clínica ou um hospital aberto durante este período e que só faz out of hours e faz as out of hours de várias clínicas na zona. E isto é bastante frequente em pequenos animais, especialmente em alguns ambientes corporativos, que já vamos falar mais à frente, em que todas as clínicas trabalham apenas de segunda a sexta, muitas vezes também trabalham ao sábado, ou trabalham sábado de manhã, ou trabalham sábado durante o dia inteiro como um dia normal, e depois quando fecham à noite, quando fecham durante o domingo, quando fecham durante feriados, os pacientes são todos reencaminhados para o out of hours provider, para outro sítio. No entanto, em grandes animais, clínica de animais, em clínica mista, em ambientes rurais, é menos frequente conseguirmos livrar das out of hours e das urgências, digamos assim. E muitas vezes o que aparece em out of hours não é urgência, mas as out of hours são tipicamente urgência. É o tratamento de urgência para quando a clínica está fechada. Grandes animais, zonas rurais, normalmente tudo o que seja out of hours provider não faz grandes animais
e nas regiões mais rurais pode não ser rentável para a clínica estar a pagar a outra clínica para fazer as próprias urgências, especialmente se tem poucas urgências. Porquê é que isto é importante? Porque a maior parte das pessoas e dos veterinários que acaba agora os cursos no Reino Unido não quer fazer out of hours. O que quer dizer que haver um emprego com out of hours, que até seja uma coisa ligeira, tipo uma vez por semana, que é muito ligeiro, há sítios que têm tipo out of hours uma vez por mês, ou uma vez de 2 em 2 semanas, que não é praticamente nada, mas muitas vezes têm menos candidatos simplesmente porque os candidatos têm medo de fazer as out of hours. É importante ter apoio, mas se estamos dispostos a fazer out of hours, isso quer dizer que já temos aqui, se calhar estamos a olhar para empregos que há muita gente que já rejeita. O que vem a par com os out of hours é o on-call, que é basicamente em Portugal estar de serviço. Não temos que estar no sítio a trabalhar, mas temos o telefone ou temos um pager, seja o que for. Se houver alguma urgência e nós somos contactados, às vezes diretamente os clientes ligam para o nosso número, tal como em Portugal há o número das urgências. Uma vez mais, normalmente o emprego que faz out of hours pode ou não ter on-call, porque o que é que acontece? Às vezes out of hours são escalonadas, ou seja, eu já sei que naquele dia vou estar a fazer noite e não vou estar on-call, vou estar no emprego a trabalhar. Portanto, às vezes o on-call e o out of hours estão separados, mas normalmente se estão a fazer on-call é porque é out of hours. Outro conceito importante é a parte do internship, porque o internship não é necessariamente um estágio, é algo introdutório, sim, mas os internships, há dois tipos, há o internship geral e há o internship de referência, e a maior parte das pessoas que está à procura de um internship está à procura de um internship de referência, e o internship de referência não é uma posição introdutória, é uma posição para quem já tem experiência no Reino Unido. Portanto, é por isso que muita gente pensa que se está a candidatar a um internship que é um primeiro emprego, e não é um primeiro emprego no Reino Unido, em muitos casos. Depois temos a first opinion, que são casos de primeira opinião, portanto é o dia-a-dia, problemas comuns, e muitas vezes é usado como sinónimo de general practice, que é a clínica geral, que é aquilo que nós estamos habituados a fazer, é os problemas do dia-a-dia, havendo clínicas que já têm uma componente um bocadinho mais especializada, podem ser general practice, mas até fazem tudo, e até podem ter alguém que já tenha formação, por exemplo, em cardiologia ou em oftalmologia, e fazem um bocadinho mais aperfeiçoado nessa área. E depois, como tinha já referido, as referral practices, que é a referência, que já também começa a haver em Portugal e que normalmente está associada a um gold standard ou então a ter equipamentos mais, normalmente, ressonância magnéticas e táxi e coisas desse género, que nós não temos em clínica, mas a referral practice basicamente quer dizer que não é o cliente que decide lá ir, são os colegas veterinários que mandam o cliente para a referral practice. A clínica de referência faz o que é preciso fazer para o caso, trata o caso como é preciso fazer e depois volta para o veterinário normal. E aqui vai mesmo volta para o veterinário normal, às vezes inclusive é para fazer follow-ups daquilo que o hospital de referência ou a clínica de referência mandou fazer. Portanto, às vezes vêm para a nossa clínica fazer análises sanguíneas a isto e àquilo, porque não vão fazer 2 horas de viagem para tirar uma análise ao sangue para mandar para o laboratório, porque o hospital de referência quer fazer e nós podemos fazer exatamente a mesma coisa. Depois, uma coisa que é bastante importante ter noção, que não existe em Portugal, apesar de existirem alguns grupos veterinários em Portugal, não têm nem de longe nem de perto a mesma dimensão no Reino Unido, em que é as corporates. Basicamente são entidades não veterinárias que detêm clínicas veterinárias e que têm grupos bastante grandes de clínicas veterinárias, portanto podem ter 200, 300, 400 clínicas no Reino Unido inteiro. E eu coloquei aqui os mais importantes, estes são os grandes, os Big Six, e temos a Independent Vet Care, conhecida como IAVC, que faz parte do grupo Evidência e que tem clínicas não é só no Reino Unido, tem clínicas na parte do norte da Europa toda, e que recentemente adquiriu o VetNow. VetNow é um grupo, uma cadeia de clínicas e hospitais veterinários que faz apenas out of hours. Portanto, VetNow, quem tem clínicas que não faz as suas próprias urgências, manda geralmente para a VetNow. Não são os únicos, mas são dos maiores que existem. E agora a VetNow faz parte da Independent Vet Care. Portanto, quem trabalhar por uma clínica IVC raramente vai fazer urgências. Se tiverem clínica de pequenos animais, vai sempre mandar para a VetNow, porque são os dois no mesmo grupo. Depois temos a Medivet, que está centrada mais na zona do sul de Inglaterra. Também é bastante, está mais até na zona de Londres, um bocadinho menos expansiva do que as outras.
Vets for Pets ou Companion Care tem um modelo diferente, é aquilo que chamam de Joint Venture Partnership, portanto o modelo não é a mesma coisa, enquanto que todos os outros grupos detêm ou compram clínicas. Nas Vets for Pets Companion Care há um investimento também da parte do veterinário, e o veterinário detém parte da clínica, enquanto que quem trabalhar para a Medivet, mesmo que seja o diretor clínico, já não é dono daquela clínica. A Medivet é que é dona daquela clínica. E é a mesma coisa com CVS e Vet Partners. O Vet Partners é mais recente. Temos depois este grupo final aqui, que é o Linears, que eu adicionei aqui com uma barra Mars, porque a Mars comprou o grupo Linears, e é um grupo que tem cadeias de referência, em especial de referência e, portanto, alta qualidade, enquanto que todos os outros 5 anteriores têm, em geral, a primeira opinião, embora muitos deles tenham já também uma rede interna de referência, portanto, já é possível mandar para as mesmas, para dentro do grupo, e, obviamente, eles têm tendência a querer que uma coisa fique dentro do grupo, e por isso fazem isto. São, como eu digo, são grupos de grandes dimensões, com muito lucro, com muito dinheiro e com um grande foco na gestão, porque o objetivo deles é fazer dinheiro. Como são corporates, o objetivo deles é ter bons números, ter números bonitos para mostrar, ter crescimento, ter evolução, comprar mais. Têm a vantagem de ter também muitos recursos e, ao terem muitos recursos, normalmente conseguem ter os sistemas de apoio e não só para novos recém-graduados, portanto os New Graduate Programs, que muita gente tem noção que existem, mas também para quem já está a trabalhar e já fiz o curso há algum tempo, têm formações, pagam muitas formações, pagam certificados e por aí fora. Claro que não é só porque sim, é porque esperam que vocês continuem a trabalhar com eles e a fazer o dinheiro de volta. Mas têm mais recursos realmente e têm tendência a conseguir oferecer bons salários. Até há pequenas clínicas que lutam um bocadinho com isto porque não têm a capacidade de pagar salários tão altos, porque não têm tanto rendimento, e que também muitas vezes conseguem oferecer benefícios. Por exemplo, quem faz parte do grupo Vets for Pets muitas vezes está dentro de lojas de animais, que é Pets at Home, e muitas vezes quem tem animais, quem trabalha para a Vets for Pets vai ter desconto na loja Pets at Home, portanto consegue ter desconto noutras coisas, consegue ter muitas coisas, muitos benefícios em termos de reforma e por aí fora. Claro que depois tem algumas desvantagens, nomeadamente possivelmente menos independência, porque estamos limitados à medicação que aquela corporate nos deixa comprar, estamos limitados àquele protocolo de vacinas, não podemos mudar a vacina, tem que ser aquela. É muito mais lento conseguir chegar a resoluções e a decisões, porque eu quero marcar as férias, agora tenho que mandar para o meu diretor, depois o meu diretor tem que mandar para o head office, depois o head office tem que se concordar com os recursos humanos e não sei o quê. E se eu quero fazer formação, tenho que mandar para a parte da formação e depois eles têm que me responder e depois eles têm que aprovar. Portanto, tem esse inconveniente. E também há quem diga que é um bocadinho mais impessoal, porque normalmente os veterinários estão lá para fazer dinheiro, são um bocadinho vistos como um número, se bem que há sempre corporates são um bocadinho melhores do que outras, não é? E que deixam a gestão um bocadinho mais para cada clínica e dão um bocadinho mais de independência, digamos assim, dão apoio a quem está a fazer a gestão da clínica, deixam essa pessoa fazer a gestão e depois a pessoa que está a fazer a gestão consegue ter um bocadinho mais de independência nesse sentido. Portanto, há quem sinta um bocadinho isto e que não queira trabalhar para os corporates, até porque eles muitas vezes têm sistemas e procedimentos que seguem à risca e que às vezes não fazem muito sentido, mas têm que ser aplicados. Em termos de sistema de apoio, no Reino Unido há um grande foco na parte da transição de estudante para clínica, para profissional, porque e estão a reconhecer bastante o problema da retenção. Portanto, as exigências da prática clínica estão a fazer com que haja muitos veterinários com menos de 5 anos de experiência que decidem não fazer clínica e decidem sair de clínica e ir para as outras áreas. E como tal, muita gente acha que isto tem a ver com o tipo de apoio que é obtido em clínica. Eu acho que não é só isso, mas já conversa para outro dia. E então tem-se tido um foco muito grande em tentar ajudar estas pessoas que estão a entrar em clínica a ganhar confiança, a ganhar capacidades e conseguirem sentir-se confiantes e quererem ficar na clínica. E o mais conhecido são os New Graduate Programs, que muita gente que faz pesquisa até já normalmente já conhece, mas que no fundo aquilo basicamente é só ter a formação um bocadinho mais estruturada e ter dias dedicados a certos temas
para nós, em vez de sermos nós a organizar. Normalmente o New Graduate Program dura 1 a 2 anos. À altura, nesse período de tempo, nós não podemos sair daquela clínica ou daquele grupo, porque é a condição deles, eles estão a pagar, estão a treinar-nos e querem que nós fiquemos o mais tempo possível. Portanto, naquela altura, nestes 2 anos, não nos deixam sair, se nós estivermos no New Graduate Program. Se nós quisermos sair, podemos sair, mas temos que os pagar. E não estamos aqui a falar de valores que não são assim completamente irrisórios, não é? É a mesma coisa que fazer a emissão do RCBS. Portanto, tem esta vantagem. Normalmente são os corporates que conseguem fazer isto, e a desvantagem é que o New Graduate Program começa sempre na mesma altura do ano, porque é feito para os veterinários do Reino Unido, que acabam em setembro, começam a trabalhar em setembro, mais ou menos nessa altura. Portanto, todos eles começam nessa altura do ano, não começam. Se a gente começar a trabalhar em janeiro, já perdemos metade, só vamos começar em setembro do ano que vem. Portanto, nem sempre é o mais ajustado. Depois existem grupos maiores, ou seja, há clínicas que se uniram, que se juntaram entre elas, que são maiores, como é o caso da Excelvet, que também já têm tamanho suficiente para ter recursos para organizar um sistema de apoio, e também há sistemas de apoio independentes, como é o caso do Graz-Vet. Há clínicas que têm este esquema de Graz-Vet, basicamente é um programa de 1 ano organizado por outro colega veterinário que estruturou um programa de treino, de CPD, para os new graduates, com dias em que eles vão fazer coisas, e que a clínica paga-lhe para ela fazer isto para os new graduates. O inconveniente de todos eles é que todos estes sistemas de apoio, como eu disse no início, estão focados na transição dos estudantes para a parte clínica do Reino Unido. Nenhum deles lida muito com os problemas que nós, como veterinários de fora, temos, que a parte não sabemos como é que funciona o sistema, a parte dos seguros, das cascatas. A cascata supostamente devíamos saber, mas muitas vezes não usamos bem a cascata. Mas pronto, as leis do microchipping, todas essas coisas, a parte de como é que os clientes falam connosco, o que é que os clientes querem, não está assim. Os programas de Graduate não são assim tão apropriados, são apropriados para a parte técnica, basicamente, mas depois para toda a outra parte não estão muito adequados. Até agora já consegue, quem quer ter esse acesso já consegue através do programa desenvolvido pelo UK Vet Move, que se chama UK Vet Leap, que é 1 ano, não é 2 anos, não obriga ninguém a ficar em lado nenhum, e foca-se muito mais na parte dos sistemas da comunicação, das defesas culturais, de lidar com clientes e também com a parte clínica, mas pronto, já é uma coisa um bocadinho diferente e um bocadinho mais feita para nós. Pronto, eu também sou bias, não é? Porque sou eu que fiz, sou eu que comecei a organizar, mas pronto, já há algo um bocadinho diferente para nós. Queria só deixar uma ressalva em relação aos internships. Porquê? Porque eu, apesar de eu ter dito que a maior parte das pessoas vai atrás dos internships de referência e não vai conseguir fazer, na verdade há internships de primeira opinião, de general practice, e especialmente de cavalos e de animais de produção, consegue-se com facilidade. Quando nós temos esse tipo de propostas e andamos à procura disso, conseguimos até encontrar. Se for de referral, não conseguimos. Quem quer internatos, quem quer residências, quem quer especialização, convém já ter experiência no Reino Unido, porque eles não têm tendência a deixar pessoas sem experiência entrar nesse tipo de posição. Ou então, quem já tem experiência em ambiente semelhante no seu próprio país, por exemplo, quem teve de trabalhar 3 anos no hospital da faculdade, já pode ter a possibilidade de entrar diretamente para um internship. Para uma residência é um bocadinho difícil. Quem quer um internato de especialização, não é primeiro emprego, era o que eu estava a dizer, não é primeiro emprego para recém-graduado, é para quem já tem experiência ou para quem já trabalhou no Reino Unido. Porquê? Porque vamos entrar numa situação em que o sistema já é completamente diferente e quem não percebe o sistema do Reino Unido ainda bem vai perceber o sistema de referência no Reino Unido. Portanto, não é por uma questão de nós não termos a capacidade técnica, é por uma questão de não percebermos os ins and outs do sistema. Claro que os internships também têm desvantagens. Normalmente nós não temos independência nas decisões, até podemos fazer algumas coisas, mas não temos independência na decisão clínica. Normalmente não são muito bem pagos, há exceções, mas não são muito bem pagos, e muitas vezes é um bocadinho aquém daquilo que a gente quer, que a gente acha que vai lá para aprender, mas não, vamos lá para estar a fazer coisas que ninguém mais quer fazer. Portanto, tendo um bocadinho noção do tipo de empregos e dos conceitos que existem, onde é que a gente vai à procura?
várias maneiras. Podemos procurar online. Eu deixei aqui 3 sites que são os mais frequentemente utilizados. O VET Times Jobs, o VET Record Careers e o vetsurgeon.org. Destes todos, encontram-se muitas ofertas nestes 3, mas atenção, porque é caríssimo meter um anúncio aqui. Portanto, só porque não há aqui um anúncio não quer dizer que a clínica não esteja à procura. Eu fiz um questionário há pouco tempo, ainda tenho poucas respostas, tenho um pouco mais de 30 respostas, mas pelo menos 50% das clínicas que responderam estão à procura de um veterinário. Portanto, é um número mesmo que baixe um bocadinho e que seja só, sei lá, 35% ou 30%. Epá, é uma questão de nós encontrarmos 10 clínicas onde queremos trabalhar, perguntar se estão à procura, a partir de 3 delas vamos dizer que estão à procura e vamos considerar. Outra coisa que eu faço sempre atenção de dizer, agências de recrutamento. É facílimo quando nós começamos à procura, especialmente se vamos ao LinkedIn, começar a olhar para as agências de recrutamento e começar a dizer, isto é fácil, isto eles ficam como a saber, andam à procura por mim, maravilha. As agências de recrutamento cobram às clínicas por enviarem currículos e por o candidato ser aceito. Portanto, a partir do momento em que nós vamos para uma agência de recrutamento, temos menos probabilidades de sermos aceitos a um emprego se o emprego também estiver a ser anunciado noutros locais. Eles estiverem a receber candidaturas do VET Times por individuais e não por agências de recrutamento. Portanto, é preciso termos atenção quando nós vamos para uma agência de recrutamento, temos um valor na nossa cabeça. Vamos provavelmente receber um salário mais baixo, possivelmente, ou não. Mas uma das razões por que isso acontece é porque muitas agências de recrutamento cobram uma porcentagem do salário do veterinário. Portanto, quanto maior o salário do veterinário, melhor para a agência, ótimo, melhor para o veterinário, ótimo, mas pior para a clínica, porque vai pagar ainda mais dinheiro. Vai pagar mais dinheiro ao veterinário e ainda vai pagar uma taxa maior por contratar. Portanto, é preciso terem atenção os inconvenientes de ir por uma agência de recrutamento. Eu sou sincera, de todas as agências de recrutamento com quem eu falei, eu só trabalho com uma agência de recrutamento, que é a única que eu tenho boa impressão, que é a única que eu conheço bem. Há mais que são fundadas por veterinários, mas aquela com que eu trabalho é um veterinário, com quem eu me falo, com quem me dou muito bem. As clínicas parecem ter bastante interesse em trabalhar com ele, portanto, não é só desespero, digamos assim. E é a única agência que eu recomendo, porquê? Porque quando falo com eles e digo, olha, tenho um veterinário assim, tem pouca experiência assim, precisa de um bocadinho de ajuda, eles conseguem me encontrar no sítio para esse veterinário. Portanto, são os únicos que eu uso. Mas, não indo por agências, temos grupos de Facebook, então quem se mete nos grupos de Facebook, aquilo é anúncios todos os dias. LinkedIn, se começarem a procurar no LinkedIn, muita atenção, porque vão começar, se tiverem um perfil em inglês bem feito no LinkedIn, todos os dias vão ver ofertas de recrutadores. Claro que lá está, atenção à parte dos recrutadores, mas há sítios, há clínicas que já começam a usar o LinkedIn para recrutar. E depois há outras plataformas online. Uma que eu recomendo sempre é o Simply Locums, até porque é fácil de juntar, é uma vez mais feito por veterinários, e apesar de dizer locums, que são as substituições, também tem posições a tempo inteiro, porque muitas vezes as pessoas estão à procura de alguém a tempo inteiro e têm que se contentar com substituições e tentar sempre contratar locums. Portanto, às vezes estão neste site precisamente porque estão à procura de mais gente e têm que contratar o locums para substituir até terem outra pessoa. E depois existem outros também como o VetClick, mas atenção às agências. Se não tem a localização ou o nome da clínica, muito provavelmente é uma agência. Portanto, atenção a fazer os contactos. Depois, a outra opção é ir diretamente às corporates, que eu nomeei anteriormente, encontrar o departamento de recrutamento e falar diretamente com eles. A minha experiência é que as corporates às vezes são um bocadinho lentas, e um bocadinho lentas demais. Eu também trabalho com algumas, mas sou um bocadinho mais seletiva com elas. E depois, nós, na parte do UK Vet Move, também tem alguns programas. O UK Vet Leap é pelas clínicas, mas nós, basicamente, temos que arranjar candidatos, portanto, tentamos arranjar candidatos através de um formulário. Quem tem interesse, deixa-nos os dados, nós contactamos e depois tentamos encontrar clínicas para eles. E existe também um Relocation Package recente, que é o UK Vet Move, chama-se UK Vet Move, é o nosso programa de Signature Program, digamos assim, que é um programa de 3 meses para fazer a relocação para o Reino Unido, para fazer a deslocação e encontrar um emprego apropriado. E, portanto, basicamente há um mês inteiro dedicado a encontrar emprego. Os 3 meses inteiros são dedicados a procurar emprego, mas a partir do momento em que temos o RCPS resolvido, já temos um foco muito maior em encontrar um emprego propriamente dito. Como é que fazemos a candidatura? Porque isto é importante. É um bocadinho diferente. Candidatura precisa de um currículo,
é preciso uma carta de apresentação, que é uma cover letter, e depois temos que ir a uma entrevista. E como eu disse, se não só fazer uma oferta sem entrevista, atenção, há imensamente grande red flag, ok? Os currículos são diferentes. Aliás, nós em Portugal, quanto a vocês não sei, mas eu na minha altura não aprendi a fazer currículo nenhum. Os currículos em inglês são um bocadinho diferentes. Não é necessariamente, não é preciso ter fotografia. Quem quer ter fotografia pode ter fotografia. Quem não quer não precisa de ter fotografia. O meu nunca teve fotografia, só em Portugal é que tem fotografia. Mas a primeira coisa que tem que aparecer é um personal statement. É das coisas mais importantes. Raramente é feito noutros currículos, mas no do Reino Unido é muito importante. E basicamente é explicar quem é que eu sou e o que é que eu quero. E dar um bocadinho de uma ideia de quem nós somos naquelas 4, 5 linhas que estão logo ao início, para conseguirmos captar a atenção de quem está a ler e para continuar a ler o currículo até ao fim. Não se põe educação para a universidade, muitas vezes só a universidade é que é importante, só o curso veterinário é que é importante, eventualmente outra pós-graduação. Os empregos são organizados do mais recente para o mais antigo. Não é só o emprego, é também aquilo que nós fizemos no emprego, aquilo que ganhamos. Uma coisa que nós adoramos meter no nosso currículo é que todas as conferências a que fomos e as formações que temos é completamente irrelevante no Reino Unido, na maior parte dos casos. Porquê? Porque é obrigatório no Reino Unido, portanto nós não estamos a dizer nada que os outros não tenham. Ninguém põe no currículo por causa disso, porque nós fazemos a formação todos os anos, fazemos 35 horas todos os anos, pode ser aquilo que a gente queira. A única informação que é relevante ter no currículo é se estamos a candidatar-nos para um emprego que requer, ou nós percebemos pelo anúncio que está à procura de certas características e nós temos um curso para essa característica. Por exemplo, se é um emprego que diz, e tal, estamos à procura de alguém que goste de medicina e que tenha interesse em imagiologia, aí já vão ter um curso de ecografia com certificação. Aí sim. Importante meter capacidades pessoais, personal skills, carta de condução, capacidade linguística. Há pessoas que põem no nível de inglês um B, um B1 ou um B2. Não, é sempre avançado que se põe no currículo. Porque se nós não temos o currículo em inglês e estamos a ir para o Reino Unido a dizer já que não temos capacidade linguística, então não estamos a fazer um trabalho muito, muito bom nesse sentido. Não estou a dizer para mentir, obviamente, mas em vez de metermos um B1 ou um B2, metemos um avançado. É preciso depois também ligar isto um bocadinho à oferta de emprego. E no final, quando se há espaço, normalmente os currículos não devem ter demasiadas páginas, o ideal para quem não tem experiência é 2 páginas, mas isto sinceramente é muito irrelevante. O meu currículo tem tipo 3,5, 4 páginas, porque eu tive 4, 5 empregos, portanto não posso fazê-lo mais pequeno. Hobbies e interesses, sim. Porquê? Porque a última coisa que a malta quer ver é que tipo de pessoa é que é esta pessoa. Eu não quero saber só o profissional, quero saber a pessoa também. Interessa-me a pessoa para a clínica, não é só a capacidade técnica do veterinário. E as pessoas podem usar esta área com bastante poder até. E muitas vezes consegue-se perceber a cultura da clínica através do anúncio e isto acaba por ser útil. Uma vez mais, não estou a dizer para inventarmos coisas, mas normalmente eu nos hobbies em 3 ponho sempre uma coisa de veterinária, uma coisa de natureza e uma coisa assim mais intelectual, consoante cada um. Por exemplo, no meu caso, é sempre na parte de interesse de veterinária é comportamento, medicina interna ou gatos. Na parte dos hobbies é sempre equitação e depois na parte dos outros interesses é a parte do desenvolvimento de negócio, gestão e por aí fora. Cover letter, carta de apresentação. Há um modelo no site, no UK Move, há um modelo exemplificado. A maior parte das pessoas esquece um bocadinho da cover letter, mas a cover letter é muito mais importante do que o currículo. Porque se a cover letter não é boa, ninguém vai abrir o currículo, eles não têm tempo para isso. Há pessoas que fazem a cover letter com uma coisa a sério, uma cover letter a sério, fazem em PDF e mandam. Não se deve fazer isso. Quando estamos a mandar um e-mail ou uma mensagem, a cover letter é o e-mail ou a mensagem. Basicamente, é a maneira de nós convencermos a outra pessoa a abrir o anexo. Deve ser personalizada, deve começar com Dear e o nome de alguém, ou quando muito Dear Team at Clínica, e não To whomever it may concern, ou Dear Madam, Dear Sir, não deve ser esse tipo de pessoal. Começamos por dirigir a carta, depois dizemos a vaga é que nos estamos a candidatar, onde é que vimos essa vaga, portanto estamos a dar-vos informações importantes, porque muitas vezes interessa também à clínica saber se estamos a fazer estamos a ser representados por uma agência ou não. Nós não costumamos fazer cover letter se tivermos uma agência, a agência faz isso por nós. Mas é importante também dizermos a vaga,
Porquê? Porque às vezes eles estão à procura de um enfermeiro e de um veterinário, precisam saber o que é que a gente está a candidatar. Portanto, e muito importante, e a malta esquece, porque assume que eles estão à procura de um veterinário. É importante dizer onde é que o encontramos, porquê? Que é para eles saberem qual é a origem, o que é que está a ter resultado e o que é que não está a ter resultado. Por exemplo, nós dizemos que vimos no Bad Times, então eles já sabem, ok, se calhar o Bad Times até está a funcionar por nós, vamos fazer outra vez o anúncio para o mês que vem. E depois, explicar basicamente o que é que nós gostamos na vaga, o que é que nós gostamos na clínica, adaptar, muito importante, adaptar à vaga e à clínica a que nos estamos a candidatar, quais são as nossas capacidades, o que é que nós podemos fazer por eles, isto é o que nos vende, o que é que nós fazemos para a mesa, e depois de fazermos esta apresentação sobre nós, porque é que eles devem falar connosco. Dizer, o nosso currículo vai em anexo, podem-me contactar assim, 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 muito obrigada, atenciosamente, Andreia Dias. E depois, se tivermos feito isto bem, eles vão ver o nosso currículo, na maior parte das vezes, se estiverem ainda à procura, vão ler o currículo, vão nos contactar e normalmente vamos oferecer uma entrevista. Muitas vezes esta primeira entrevista é por telefone, para nós, porque estamos fora, e depois, se gostarem de nós nessa entrevista, vão nos convidar a visitar a clínica. Se formos fazer isto, então o que é que temos que fazer? Chegar cedo, uma vez mais eles são pontuais, normalmente levar equipamento veterinário, portanto levar pijama cirúrgico, levar estetoscópio, sapatos confortáveis e normalmente eu nunca faço planos, espero sempre ficar o dia todo. Muitas vezes não ficamos, mas às vezes temos a entrevista e depois ficamos o resto do dia a ver como é que a clínica funciona e normalmente isso é muito bom sinal. Temos que ver as entrevistas como uma oportunidade para nós, ver o sítio, ver a equipa, ver como é que eles trabalham, ver se estão bem, ver se o ambiente é bom e não é só aquela coisa de tenho que saber esta resposta, estou preocupada, não sei como é que funciona e se eles me perguntam coisas que eu não sei. Portanto, não é só esse tipo de conversa que a gente tem que fazer e é esse tipo de coisa com que temos que nos preocupar. Uma coisa que eu aconselho sempre é levar perguntas, levar um documento com perguntas para fazer durante a entrevista ou no final da entrevista para esclarecer dúvidas que se tenham, porque nós vamos ter dúvidas, até porque muitas vezes não conhecemos o sistema, especialmente se não tivermos um sistema de apoio, se não, por exemplo, no UK Vet Move, no programa no Relocation Package do UK Vet Move, nós cobrimos tudo isso, que é para quando vamos à entrevista e nos perguntarem, sabes o que é PDSA? E nós dizemos, sim, sei o que é PDSA. Portanto, quem não tem sistema de apoio vai sempre um bocadinho mais preocupado, mas convém ter as perguntas para perceber tudo sobre aquela posição. Se não nos oferecerem o salário e se não houver nenhuma indicação de que vai haver uma segunda entrevista, deixa essa conversa do salário para o fim. Muitas vezes eles vão voluntariar essa informação, vão dizer a nossa oferta é isto assim assim, estamos a oferecer isto assim assim, estes benefícios assim assim assim. Se eles não oferecerem, nós queremos saber, não é? Não vamos andar aqui a dizer, não vamos esperar pela oferta com o salário. Não, em Portugal muitas vezes faz-se isso, depois eles enviam-nos uma oferta e nós temos, nós temos essa oferta, pegamos assim, assim, assim. No Reino Unido, nós já sabemos o que é que esperamos na entrevista, até porque muitas vezes esse valor vai depois aparecer em contrato e nós queremos que esteja em concordância com o que foi discutido. Depois, em relação às ofertas de emprego, quando recebemos uma oferta, é olhar bem para aquilo que está a ser oferecido. A maior parte das ofertas, ao contrário do medo que nós temos de trabalhar 6 meses ou trabalhar 1 ano e depois ir para o desemprego, não acontece no Reino Unido. Na maior parte das vezes, os contratos são contratos permanentes. O que é que acontece? É ver o que é a probation period. Porque há um certo período que é o probation period, em que nós não temos que dar a admissão com muita antecedência e eles não têm que nos dar a admissão com muita antecedência e podem, no final do probation period, decidir que não querem continuar a trabalhar connosco. Raramente isso acontece, embora às vezes possa acontecer. Porque, por exemplo, ao arranjar outro veterinário, eu estou a trabalhar com uma colega nossa agora que no primeiro emprego dela saiu na probation period porque o veterinário experiente da clínica foi-se embora e eles tinham 2 new graduates, eles não conseguiam ter 2 new graduates e claro que mandaram um estrangeiro que não se aguentava comparada com o britânico. Portanto, ela saiu no probation period, não teve problema em encontrar outro emprego, encontrou um emprego muito melhor, mas é importante porque por nós, não é por eles, porque nós, ao sairmos do primeiro emprego, vamos encontrar outro emprego com facilidade. O que nos interessa é nós queremos sair quando conseguimos sair quando queremos. Porquê? Porque às vezes, a partir de um certo probation period, entre 3 meses a 6 meses de trabalho, passamos a efetivos e depois temos já 3 meses à casa. Ora, 3 meses num ambiente que é mau para nós, são 3 meses do inferno. Portanto, é preciso ter atenção a qual é esse período de probation,
porque eu também já trabalhei com uma colega nossa que na semana em que ia acabar o probation decidiu, não vou prolongar isto, vamos despedir já, porque não estava bem naquele sítio. Eu sou muito de seguir os instintos, daí que eu dei muito foco a olhar para a clínica, para a equipa, para o ambiente quando a gente vai visitar, porque se aquilo não me parece assim muito bem para nós, então provavelmente quando trabalharmos vai ser pior ainda, vamos passar ainda mais tempo lá, vamos passar imenso tempo na clínica a trabalhar e portanto convém que seja um sítio que a gente goste com pessoas que a gente acha que vai gostar e que gostam de nós. Isto às vezes é difícil de ler no Reino Unido. Não esquecer onde é que é esta oferta, se é no meio do nada ou se estamos relativamente perto de sistemas de apoio externos, amigos, família, conhecidos, ou se estamos assim no meio de uma ilha isolada. Portanto, é importante, não estou a dizer para não irmos para uma ilha isolada, mas para termos atenção que isso pode nos dificultar a coisa dependendo do estilo de vida que nós queremos levar. E também da localização, porque há locais no Reino Unido que até é relativamente difícil nós chegarmos lá e passamos um dia a viajar para chegar lá. Para quem quer fazer viagem para Portugal pode não ser o ideal. Por exemplo, eu na Escócia, eu tenho 3 aeroportos internacionais mais ou menos a 1 hora de distância, portanto, eu trabalhar em Glasgow ou Edimburgo ou mais para o sul, que é onde eu estou agora, estou facilmente ao pé de um aeroporto e todos os 3 vão para Portugal. Portanto, eu basicamente no domingo vou para o aeroporto, trabalho na segunda-feira e depois venho embora no final da semana, por exemplo. Portanto, isto também é importante. Enquanto que há outras pessoas que têm que apanhar o comboio, depois do comboio têm que apanhar um autocarro e mais não sei o quê. E pronto, eu no meu caso, para o aeroporto mais longe, se eu for de Ayr, onde eu trabalho agora, para Edimburgo, é 1 hora até Glasgow e 45 minutos até o aeroporto. No grande esquema das coisas não há nada por aí além, considerando que isto é mais de 100 km de distância. Portanto, não é nada drástico. E é importante porque quem quer viajar, quem quer ter alguma proximidade com o país, também tem que ter isto em consideração. Portanto, isto foi a parte inicial de como é que nós encontramos emprego, o que é que nós temos em consideração. Amanhã vamos olhar como fazer a adaptação à parte clínica. Portanto, amanhã começamos a trabalhar e agora o que é que vai acontecer, com o que é que vamos ter que lidar e espero que amanhã não haja problemas ou tantos problemas com a internet. Também vai ser lentinha, mas pelo que eu estou a perceber aqui, ela não caiu nem nada disso. Uma vez mais, deixo aqui para quem não esteve presente ontem ou quem está a ver o vídeo depois da versão live. Este material, este conteúdo vai ser todo explorado em mais detalhe no curso intensivo que vamos fazer em 14 e 15 de setembro. Há um desconto para quem está a ver este webinar. Se vai ao site, carrega no ukvmove.com, pode escrever só intensivo, pode ir diretamente a esta página, é a única página que está em português no site. Pode fazer o registro para um dia ou para os 2 dias. Nós, no evento propriamente dito, vamos fazer currículos, vamos fazer um currículo, vamos deixar esse currículo com o nosso empregador que lá está, que é a IVC, Independent Vet Care. Há vários que dão apoio aos estrangeiros, veterinários estrangeiros. A IVC tem um programa específico, é um New Graduate Program extra, chama-se Overseas Vet Academy, portanto, eles têm um programa específico para veterinários que vêm de fora, se bem que também têm os seus inconvenientes, nomeadamente às vezes quando acontece a gente já está a trabalhar lá há 6 meses, mas ao menos estão a fazer alguma coisa, estão a tentar ajudar os veterinários. Portanto, eles são os primeiros que vêm, vão estar cá, vão ter ofertas de emprego, já para nós, para quem quer ir para o Reino Unido. Vamos perceber qual é o tipo de emprego que nós queremos, vamos definir tudo isso, vamos construir currículo, o currículo depois obviamente pode ser utilizado para qualquer outro emprego, mas também fica logo ali para a nossa colega que vem da IVC, para o caso de eles estarem à procura de alguém com este tipo de perfil e contactarem-nos de volta. E portanto, por hoje vamos ficar por aqui. Hoje já deixei correr um bocadinho mais, peço desculpa por isto, mas espero que tenha sido útil, também pelo atraso. Amanhã vamos então tentar começar às 8, hoje a minha pontualidade não foi muito britânica. Amanhã vamos tentar começar às 8 e vamos então falar da adaptação à carreira clínica.